Quando você não crê em nada, nada acontece. Quando você não semeia nada, você não vai colher nada. Quando você não se move em direção a lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. O posicionamento, ele gera milagre, mas a ausência dele gera apatia, escassez. Deus deu várias ordens para o povo na antiga aliança: marchem, façam, creiam, andem. E quando o povo fazia, algo acontecia. Moisés está diante de um mar fechado. Deus, e agora? Coloca o cajado. Ele coloca o cajado e o mar se abre. E agora? Agora marchem, não parem. Agora tem sede. Toca a rocha com o cajado, sai água da rocha. Deus, o povo está enjoado de comer pão. Então tá bom, aves dos céus. Toda direção que Deus dá libera o novo de Deus. Mas é possível ouvir o que Deus pediu e não obedecer, e por isso não viver algo novo. Nem todos entraram na terra prometida, mesmo estando diante dela. Por quê? Porque escolheram a neutralidade. Eu prefiro morar perto do que viver dentro. Irmão, olha para mim, tem muita gente que preferiu viver perto da promessa do que viver a promessa. Porque está vendo um momento de relativização. Tudo é relativo hoje. É uma geração que vive em meio a realidades paralelas. A gente cria realidades paralelas. Os pensamentos vão moldando os nossos hábitos vão criando uma cultura. E a cultura vai movendo a gente na direção dela. Porque você sempre vai se mover na direção dos seus pensamentos mais fortes. Tem muita gente que não vive milagres porque não tem consciência do milagre e por isso nunca fala sobre milagres. Tem gente que só fala sobre problema. Irmão, é impossível você ter uma vida positiva com uma mentalidade negativa. É impossível você viver milagres se você não pensa em milagres. Às vezes a gente gasta pouco tempo com a fundação dos nossos pensamentos, mentalidade, cosmovisão, entendimento, consciência, e queremos viver um chamado glorioso. Somos parte da geração mais ansiosa que já existiu. E eu faço parte dela. Queremos tudo de forma acelerada e eu faço parte dessa geração. O único desafio que a gente precisa entender é que no final da jornada, a nossa história não vai ser sobre quão rápido a gente chegou em alguns lugares, mas é se a gente permaneceu quando chegou lá. Tem muita gente que casou com a mulher dos sonhos, não conseguiu viver o casamento dos sonhos, separou. Tem muita gente que conseguiu conquistar um recurso e quando chegou lá percebeu o vazio de um sucesso sem propósito. Tem muita gente que correu muito rápido para chegar em algum lugar, mas a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. É sobre a jornada, é sobre a caminhada, é sobre uma construção contínua. Quando você tem uma convicção em Deus, você se torna imparável. Pode todo mundo falar não vai acontecer, Deus já te disse, já aconteceu. Pode todo mundo falar não vai se abrir, Deus já te disse, fui eu quem abri. Pode todo mundo falar, irmão, você vai perder isso aí, Deus já te disse, o que eu te dou é seu. Ninguém vai tocar a porta que eu abro, ninguém fecha, mas também a porta que eu fecho, ninguém abre. Você pode estar indo para um lugar muito diferente do lugar que Deus quer que você vá, mas você acha que está tudo bem, porque você está no lugar certo. Irmão, não é só sobre estar no lugar certo, é sobre se tornar a pessoa certa, é sobre ter revelação da identidade certa, é sobre caminhar na direção certa. Não é sobre estar no lugar, é sobre se tornar. Tem muita gente inconstante na sua jornada de fé, porque está esperando de experiências de culto ou de homens algo que só a aliança pode te dar. Você vai prosperar por quê? Porque Deus fez uma aliança com você, e Ele é um Deus de que nada há falta. Você tem que crer nisso e acessar isso e usufruir isso. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de ficar sem você para sempre. A Bíblia diz que no dia em que Jesus foi crucificado, o sol se recusou a brilhar, era dia, virou noite. Você tem noção que toda a criação, quando viu o seu Criador morrendo, toda ela se manifestou. O Verbo se calou para que algo novo pudesse acontecer. A palavra foi silenciada para que algo novo pudesse pulsar. Talvez você esteja enfrentando algum momento de silêncio. Você acha que Deus se esqueceu de você, mas eu quero te lembrar que antes de todo milagre existe um período de silêncio. É como um bom professor que aplica uma prova. Todas as vezes que o mestre aplica uma prova, ele fica em silêncio. Algo está sendo gerado. Fala comigo, algo está sendo gerado. Tem estações que a gente quer se mover pela força e aprende a ser forte. Tem estações que a gente quer se mover pelo dom e a gente aprende a fluir com mais unção. Mas a maturidade faz a gente entender que tudo isso é passageiro. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que precisa ser feito. A nossa jornada de fé é exatamente como uma maratona. Tem muita gente que está cansada porque está achando que tem a ver com velocidade para chegar lá. E a nossa jornada de fé não tem a ver com quão rápido a gente vai chegar, mas tem a ver com a gente chegar no final. Porque não é tão importante quanto começa, é importante como termina. Um maratonista, ele tem mais preocupação com detalhes acerca da sua jornada do que a maior parte dos crentes tem a respeito da sua jornada de fé.
Às vezes a gente está desistindo de propósitos que Deus tem para nós porque a gente esquece das promessas que Deus já fez para nós. Eu acho que é porque a gente olha demais para a dor do processo, esquece da alegria que foi proposta. Ei, nós colheremos certamente se não desanimarmos. Nós temos um refúgio, nós temos fortaleza. Ei, nós temos alguém que nos adotou como pai, nós temos a genética do Deus que criou todas as coisas em nós. Ele está falando, por que uma tempestade financeira abate alguém que é filho daquele que criou todas as coisas? Vocês estão muito ansiosos porque você está focando naquilo que você não tem controle e está negligenciando aquilo que eu te dei, governo. Ei, não importa a quantidade de promessas que você carrega, se você não trouxer à memória o que te dá esperança, você vai viver como alguém que não carrega promessa nenhuma. A gente precisa fazer esse exercício prático. Quando algo acontece, quando uma circunstância adversa vem, quando tempestades se levantam, quando coisas fogem do nosso controle, a gente precisa trazer a nossa memória. Ei, eu não sou qualquer um, eu carrego promessas do meu Pai e elas vão se cumprir porque aquele que prometeu, ele é fiel para fazer. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens podem passar, cenários, circunstâncias, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor.